E ontem chamou a atenção a fala do ministro do Trabalho e do Emprego, o Luiz Marinho. E aí ele falou que se a alface está cara, para as pessoas substituírem por chicória. Vamos ouvir o que ele disse. Quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? É aumentando a oferta, porque a regra da oferta e procura também regula preço. Se você tem mais oferta, você vai regular o preço para baixo. Se você tem pouca oferta, vai regular o preço para cima. Então, isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Né? Alface está cara, substitui por chicória. Vou citar um exemplo, né? Eu lembrei, sabe o que eu lembrei, Sakamoto, daqueles memes da Bela Gil, lembra? Você pode substituir a carne pela melancia, sei lá, tinha um monte de coisa assim, lembrei muito disso. Pode substituir o bacon por essa ponta de borracha, por exemplo. Tem, tem um Ai, quadro ótimo do Porta dos Fundos brincando com a própria Bela Gil, com a presença dela, né? Porque ela sempre fica tentando trocar por alimentos mais saudáveis, né? A alface chicória é saudável, a troca, mas essa troca quem tem que escolher é o trabalhador, né, ministro? Não é a imposição da dificuldade de compra. e aí eu acho que isso entra quando ele fala sobre, joga no colo do trabalhador, é isso que você também tá falando, né? Como é que fica a situação do consumidor como um todo diante dessa inflação, de juros? É toda uma matemática que o governo que tem que tomar o pé e a dianteira, né, Sakamoto? Então, até misturar as duas coisas no comentário rápido, Fabiola. Com o emprego em alta, o Lula precisa olhar para o arroz e o feijão se ele quiser reeleição. Né? A gente falou, 6,4% de taxa de desemprego no trimestre encerrado em setembro, segundo a PNAD do IBGE, é a mais baixa desde 2012, com exceção daquele trimestre de dezembro, de 2013, quando terminou em 6,3%. E considerando que tem contratação até o Natal, a tendência é a gente ter um recorde de emprego no Brasil no final do ano. Isso vai acontecer. Eu apostaria isso, né? E além disso, também vamos ter uma alta de PIB, que vai frustrar as expectativas da própria Faria Lima, que vai passar de 3%. Agora, a força de um governo, Fabíola, não depende só de indicadores econômicos, como diria a saudosa Maria da Conceição Tavares, povo não come PIB, né? Você teve aumento da renda média, redução do desemprego, mas também precisa vir junto com melhora na qualidade de vida. E a sensação de qualidade de vida que não melhorou não é só de fake news e de meme, gente, é a inflação. A inflação dos alimentos está mais alta. Segundo o IPCA, a Fabíola está falando da inflação, né? É importantíssimo. O IPCA dos últimos 12 meses acumulado está em 4,42%, a inflação oficial. Quando você vai pegar só a inflação em domicílio, comida em casa, aquela que pega os mais pobres, dá 6,27%. É maior. O arroz subiu nos últimos 12 meses 24%. O feijão preto, que é o mais consumido, 5,73% acima da inflação. Isso pega nos mais pobres, os mais pobres estão sentindo isso. Quem come indicador econômico é Faria Limer. Trabalhador não come arroz e feijão, né? É interessante porque o bolsonarismo fica batendo na picanha e a picanha só aumentou 1,39% nos últimos 12 meses, né? E o arroz e feijão não, aí que explodiu. Então, se o governo quiser chegar forte no final em 2026 para a reeleição, ele vai ter que se ligar bem. É claro, tem impacto climático, estiagem no norte, seca no sul, mas tem um monte de políticas que precisam ser feitas de distribuição, incentivo a plantio, pequeno agricultor, tudo muito coisa para poder gerar mais comida e abaixar o preço. Ele vai ter que fazer isso. Enquanto isso, ele vai acabar tendo crítica sim, Fabiola. E não adianta o pessoal falar que, vocês são mercadores da desesperança. Pelo amor de Deus, vai no mercado. Não é que tudo cresceu e é culpa do Lula. O aumento, a reta de aumento está vindo desde o final do governo Bolsonaro. Mas isso traduz esse pacotão na percepção sobre qualidade de vida. Se isso não crescer, 2026 fica difícil para o governo, mesmo com aumento de renda, mesmo com aumento de emprego. Vide os Estados Unidos que aconteceu exatamente a mesma coisa. Inflação está mais alta, emprego disparado, renda disparada, mas a inflação está mais alta e isso pega no governo Biden. É.
10 horas e 48 minutos, 10 horas e 48 minutos. Para quem está nos assistindo pela TV Samsung, vamos a um pequeno intervalo. Para quem está conosco aqui pelo YouTube, fica conosco. Eu estou aqui lendo vários comentários da nossa audiência. E o João Amaral, Josias Sakamoto, ele diz o seguinte: essa taxa de 6,4 do desemprego não é o melhor índice, pois não mostra o índice do desalento. Anos atrás, esse último era desprezível. Hoje em dia, ajudaria a explicar a baixa popularidade do governo. Essa taxa de desemprego, muita gente tem falado, né, Sakamoto, que ela tem que ser vista com outros olhos do que a gente via no passado, porque tem muita mudança na questão do mercado do trabalho. É um número positivo, porém, tem outras nuances aí, né? Desculpe, só para corrigir brevemente o nosso internauta, o percentual de desalentados está em 2,7%. Este é o menor percentual num trimestre, desde o trimestre de março de 2016. Né? Então, não é o desalento está baixo também, e a população economicamente ativa, a população ativa também é um novo recorde da série histórica com 103 milhões. Então, sim, esse número de desemprego é um número realmente baixo, baixo número de desalentados, alto número de contratados. A questão final, que a população no final sente a diferença, poxa, mas não está tão bom quanto naquela época, é por causa do preço das coisas. Teve aumento de renda, teve aumento de emprego, teve crescimento de PIB, mas os preços também cresceram bastante. Então, no final, as pessoas até culpam, o desemprego não está alto, aquela coisa. Não, é o preço, não é o desemprego. Pessoal comentando aqui também sobre a fala do ministro Marinho, a Ellie diz o seguinte: o ministro só falou um jargão da imprensa. Não entendi porque vocês ficam fazendo graça, né, de trocar a alface por chicória, diz aqui a Ellie. E aí o Fernando complementa, fala: um país que só planta soja nunca terá preços baixos. Indo por esse caminho. Bom, vamos retomar aqui. Também tem gente, a Rita fala, sem anistia, sem anistia. Assunto que o pessoal quer falar é sobre anistia.